se viu a necessidade de criar um novo meio de fazer cálculos, que não fosse só somar e subtrair, que necessitava de uma coisa mais complexa que aquilo e que abrangesse divisão, multiplicação e outros tipos de cálculos. Aí um padre inglês chamado William Oughtred, não sei o sobrenome dele, como é a pronúncia certa, em 1638 criou essa regra. Não tem nada a ver com medição como a gente vê hoje em dia. Uma regra, hoje em dia, a gente usa para medir as coisas. Mas na época era tipo uma tabuada. Ela não era assim tão pequena, enorme. E essa parte transparente aqui, ela se desloca. E, de acordo com os números que tem aqui, ela vai dando o resultado aproximado do que se precisa. A linha vermelha, ela que delimita onde é que vai estar a sua resposta aproximada. Nem sempre o resultado era certo. Às vezes ficava 100, 200 números a mais. Mas acontecia também de dar certo, mas foi uma grande evolução. Ele se baseou nos estudos dos logaritmos, que a gente vê no fundamental, no ensino médio, e a ideia de John Napier, que fez os cálculos e criou os termos dos logaritmos. Aí ele usou esses logaritmos de Napier para a régua, e isso revolucionou muito o período da construção civil, principalmente. Que os engenheiros passavam dias, às vezes semanas, fazendo cálculos, e essa régua ajudou muito. Depois isso vai se tornando o computador. Essa é a ideia inicial de programas de computadores, para evoluir e se tornar para se tornar o que é o computador hoje. Agora, aí outras evoluções que a gente não está como o Ingrid falou da régua, criada por William. Só que essa régua possui elementos pré-definidos e nem todos os números que possuíam nela dava para calcular todas as contas que tinham. Aí a partir daí surge Blaise Pascal, que era um matemático francês, e ele desenvolveu é considerada a primeira calculadora da história. E nisso, era assim que funcionava. Essas rodas aí eram interligadas e elas giravam fazendo os cálculos. Só que a ideia principal dele era que essa calculadora fizesse as quatro operações matemáticas básicas, coisa que na prática não houve. Ele não conseguiu, na prática, desenvolver as 4 operações. Pode passar. Alguns anos, 30 anos depois que Pascal desenvolveu, apareceu essa aí que conseguiu fazer o que ele não conseguiu. A ideia de Pascal era fazer as 4 operações e ele conseguiu ir mais além do que Pascal conseguiu. A máquina de Pascal só fazia adição e subtração. E ele conseguiu fazer adição, divisão e ainda raiz quadrada com essa máquina aí. Quase uma científica. Isso foi se evoluindo a ideia inicial, né, do lado. Uma evolução e futuramente eles saíram de calma. O advento da programação funcional. Esse aí, Joseph, era um costureiro. E aí vocês podem me perguntar o que tem a ver costura com calculadora. Mas foi a partir da ideia dele, que ele teve, que ele trabalhava, a empresa dele fazia desenhos em tecidos, desenhos recortados. E como era um trabalho manual, levava muito tempo fazer. E ele desenvolveu essa técnica que foi chamada assim. Não sei se é TA programado. TA programado, 1801. E nesse TA programado ele utilizava cartões que, ao invés de ele cortar o tecido,
ele perfurava o cartão, fazia lá o desenho bem bonitinho e colocava no sistema da máquina, dessa máquina aí. Nisso, o sistema da máquina ia lá e reproduzia no tecido. Uma coisa que avançou muito e a mão de obra foi praticamente desnecessária. Essa daqui é a máquina com o tecido, como vocês podem ver ali. Ele colocava no sistema o cartãozinho perfurado e nisso saía os desenhos do tecido recortado. Isso aqui já é em papel, feito em papel. E até hoje é utilizado esse, eu acho que era tipo um pendrive na época, sei lá, que a pessoa colocava e fazia. Bom, a máquina das diferenças é aquela primeira, a ligada, é o computador mecânico das tabulações. Ele usa, é ideal para máquinas porque ele usa organizações subtração interativas e algoritmos muito simples. Em 1786, o primeiro dispositivo foi concebido por Muller, mas ele nunca foi construído. Em 22, Charles Babbage redescobriu, só que ele nunca terminou a invenção. O governo até tentou financiar, mas como ele nunca terminou a invenção, o governo acabou suspendendo o apoio. E a matéria em sistema decimal e era com manivela que girava. E de 47 a 49 ele retornou, em 37 ele lançou o Engenho Analítico, que é esse aqui, que é um modelo mais, uma máquina analítica de aplicação mais ampla. E 47 a 49 ele retornou ao projeto inicial para aperfeiçoá-lo. Mas ele nunca conseguiu lançar de verdade. Ele nunca terminou. As aperfeiçoações. Bob desenvolveu o conceito dos cálculos binários, e por isso ele é considerado o pai da lógica moderna. Ele eliminava elementos subjetivos e mantinha restrita as opções, tipo verdadeiro e falso, certo e errado, essas coisas, porque ele achava que mantendo as opções restritas era menos suscetível às falhas. Em 47, foi que ele desenvolveu o sistema dos cálculos binários. O 1 significa ligado, existente, ativo, verdadeiro, e o 0 significa desligado, inexistente, desligado ou falso. Para valores intermediários, ele usava 2 ou mais algarismos. Tipo, 00 significava desligado, 01 a carga era baixa, 10 carga moderada, ou cargas altas. E com o surgimento do computador, esse sistema se tornou indispensável. É tanto que hoje em dia todos os computadores usam a teoria de forma prática. E para tornar tudo isso lógico, é necessário as portas lógicas. Porque como são só 2 números, são muitas combinações. E essas portas tornam essas combinações em todos os caracteres que a gente vê no computador. As principais portas são a NOT, que ela é inversiva. Quando entra o byte 1, ela sai, o byte 1 que é considerado o verdadeiro, ela sai o byte 2, que é o byte 0, que é considerado falso. Quando entra o 0, que é o falso, ela sai o verdadeiro. Na EMP, só pode sair o byte verdadeiro, e para que saia o verdadeiro, os 2 bytes de entrada, porque na EMP tem 2, tem que ser verdadeiro. Na OR, tem que ser pelo menos um dos 2 caracteres de entrada, os 2 bytes de entrada, tem que ser verdadeiro para que ele saia verdadeiro. E na SHOR, é só uma aperfeiçoação da OR, e para que saia um byte falso, tem que ser os 2 bytes de entrada falsos, e para que saia o byte verdadeiro, tem que ser os 2 de saída verdadeiro. Byte é a menor unidade de medida e é tão pequena que hoje é quase nada para a gente. A gente usa o bit, no caso, né? O byte é o que a gente usa hoje. E hoje a gente usa o bit para medir velocidade e o byte para medir volume de dados. A máquina de Euler, ela foi feita, pensada, baseada no que ela programava. Hermann desenvolveu essa máquina com a intenção de processar
processar os dados computados, né? Aconteceu em 1890 um censo nos Estados Unidos. Então, eles usaram essa máquina que era para conseguir coletar todos esses dados processados. Então, o tempo que a máquina usou para computar esses dados foi só um terço do que geralmente eles faziam manualmente, né? Para a época foi um avanço. Aí, nesse momento, com essa máquina que surgiu, ele ficou, Herr ficou muito famoso, sua empresa cresceu. Criou uma empresa e a empresa cresceu. Só que ele ficou alguns anos na direção da empresa, só que ele veio a falecer. Computadores pré-modernos. Os computadores mecânicos foram desenvolvidos, sendo que, com o passar do tempo, componentes eletrônicos foram sendo adicionados ao projeto. A fotografia que Isabel mostrou no slide anterior é de um computador mecânico. Aí, esse é um computador mecânico. Esse abençoado aí da foto é Vannevar Bush, o nome dele. Ele fez o uso, né, do sistema da teoria de Boole para o seu trabalho. Só que eu queria assim, colocar aqui ele foi uma pessoa, um dos responsáveis pelo financiamento militar da ciência dos Estados Unidos. Esse homem era top de linha, assim, naquela época, no poder. A Segunda Guerra... A Segunda Guerra Mundial foi também um grande incentivo para os computadores se desenvolverem, né? Porque eles olha, eu estou muito nervosa. Deixa-me em casa. Porque assim, eles serviam, os computadores serviam para, olha só a palavra, desencriptação. São palavrão. Das mensagens inimigas. Os computadores eram pensados nesse sistema também, né? Para que pudesse captar as mensagens inimigas. Decifrar. Exatamente, já pensando nesse sentido. 2 vezes 1. Aí essa abençoada aí, Alan Turing, esse bonitinho aí da foto, ele foi também assim, uma pessoa bem importante. Foi uma das figuras bem importantes da computação para a época. Ele focou sua pesquisa na descoberta de problemas formais e práticos que poderiam ser resolvidos através dos computadores, que era o objetivo. Se o computador pudesse resolver tarefas práticas e alguns problemas específicos. O computador que ele criou foi esse Colossus, que é a foto do lado, que ficou conhecido depois como a máquina de Turing pelo seu número de operações que ele fazia, só que resolvia alguns poucos problemas. A partir de 1940 surge a computação moderna. Ela é dividida em 4 gerações. A primeira geração, que vai de 1946, e termina na 4ª geração, que é até hoje. No caso, uma das principais características da computação moderna é o aparecimento dos computadores digitais, que não utilizavam componentes analógicos. Aí cada um de nós vai falar sobre uma parte da cada uma geração. Eu garanto que essa é a parte mais interessante do salão, que é a parte digital. Vou falar sobre a primeira geração. A primeira geração tem como característica principal as válvulas eletrônicas. Então, nada era mais mecânico, era tudo digital. Não é um digital todo assim, precário, né? Não tem nada a ver com o de hoje. Mas foi muito importante para que surgissem todos os tipos de computadores que a gente tem hoje. Para você ter ideia, o primeiro computador, não o primeiro não, o mais famoso, ele tem o tamanho de um andar desse prédio. Só. Eu vou falar um pouco
computadores da primeira geração utilizavam quilômetros e mais quilômetros de fios. Eram temperaturas muito elevadas que os ventiladores não davam conta. Tinham vários ventiladores dentro deles que não davam conta da temperatura que tinham. O primeiro computador digital foi o ABC, que é a Atanasoft Bell, criado em 1939 por um inglês famoso, que eu esqueci o nome agora. Mas não foi o mais importante computador. Apesar de ser o primeiro, ele teve muitas falhas, né? E não compensava investir mais nele. Aí quando foi em 1942, o criador do primeiro computador, ele próprio abandonou o computador. Aí foram surgindo vários outros, que deram várias falhas, até surgir o mais famoso, que é o ENIAC. Ninguém se engana que o ENIAC era desse tamanho, não. Isso é uma pequena parte dele. Fica nos museus lá, principalmente nos Estados Unidos. O ENIAC, que é o Integrador e Calculador Numérico Elétrico, foi inventado por dois norte-americanos, como sempre que tem um americano na história. No caso, eram dois e muito inteligentes, que conseguiram fazer o primeiro computador, que era manipulado por 80 pessoas, geralmente eram mulheres, porque os homens estavam todos na Segunda Guerra Mundial. Ele foi projetado em 1943, com a ideia de lançar mísseis nos países do eixo, e foi patrocinado pelo exército americano, que doou $500 mil para criar esse computador. Então a ideia principal dele era calcular os locais onde as bombas, os mísseis iam cair e atingir todos os países do eixo. Depois, quando a guerra terminou em 1945, foi que se teve a ideia de usar este computador, que já tinha gastado muito com ele, para outros fins. Aí, em 1946, mais precisamente 14 de fevereiro, foi que se concluiu o ENIAC. Ele era 100 vezes mais rápido que qualquer outra máquina que existia na época. Os dois inventores foram John Eckert e John Milton, da Universidade da Filadélfia. Sim, para você ter ideia de como ele consumia energia, daqui a pouco eu vou falar um pouco dos dados físicos dele. Mas para você ter ideia de como ele consumia energia, quando se ligava o ENIAC, toda a cidade baixava energia. A cidade inteira. Então, nossa, ele tinha 30 toneladas, 5 metros e meio de altura, 25 metros de comprimento, 70 mil resistores, aproximadamente 18 mil válvulas a vácuo, 180 metros quadrados, 6 mil interruptores e 200 kW de potência. Então era um monstro. Só. Era considerado como. Tinha gente que chamava de Einstein ou de Frankenstein mecânico. Frankenstein. Sua temperatura podia chegar até 67 graus Celsius. Imagina que você está dentro dentro do computador que chegava a 67 graus Celsius. Também era para as mulheres. Eita, E aí? Ele emagrecer. Pode emagrecer, mulher. Era sal, Basicamente era um calculador. Ele era operado por 80 pessoas. Geralmente eram mulheres, porque os homens ainda estavam. Foi naquela época de transição da guerra, para o fim da guerra. Só que só para trocar carro, não é mais não. Pode ser. É que entra a importância da mulher, né? É importante. E essas mulheres que operavam dentro da ENIAC se chamavam de computadoras. Antes, o computador não era o computador em si, não era o ENIAC. O ENIAC era só Eram as uma mulheres. Era chamado de calculadora dinâmica. E o nome computador surgiu das mulheres que operavam, que eram chamadas de computadoras. Aí daí surgiu o nome. Até no nome, até Era um nome meio discriminatório.
Windows, meu irmão, era do Vamos voltar para a parte Outra coisa importante é que na época os engenheiros, para fazer seus prédios, casas, passavam. Antes eram dias, semanas, aí depois com o foi evoluindo, com as máquinas que a gente mostrou aqui, passavam até 12 horas para fazer um simples carro. E o ENIAC fazia em coisa de um segundo. Dá só nossa. O que uma pessoa de forma manual fazia em 12 horas, ele fazia em um segundo. Ele era capaz de fazer 5.000 adições e subtrações, ou 350 multiplicações, ou 50 divisões por segundo. Apesar de ser um monstro, por ser tão grande, mas ele era muito... uma calculadora portátil. E era muito eficiente. Uma coisa que a gente tem até hoje, que foi originária do ENIAC, é o interruptor. Acende e apaga. As mulheres faziam muito isso. Acender e apagar. Deixa eu terminar. Aí como Isabel falou, liga, 0 desliga. E isso foi uma consequência muito importante do ENIAC. Vamos verificar qualquer observação levando em consideração a questão de gênero. Depois de 10 anos em uso, o ENIAC foi desgastado, né? Ele sofria muitas panes, desligado, faltava energia da cidade, entre todas as coisas. E 10 anos depois de operação, ele foi desmontado. Aí várias partes dele se encontram em vários museus pelo mundo, principalmente em Washington, nos Estados Unidos, e na Universidade da Filadélfia, que é onde ele foi projetado. Então, ele começou a surgir. Segunda geração. A partir daí a tecnologia avança mais e começa a segunda geração. A segunda geração era dividida em duas categorias, supercomputadores e minicomputadores. A segunda geração começou porque as válvulas eletrônicas foram substituídas por transistores. É isso aí. E isso aí foi até evoluir, porque o tamanho dos computadores passaram a ser menor. A parte física do computador passou a ser menor, porque a válvula era bem maior do que os transistores. A tecnologia de circuitos impressos também foi criada, evitando que os fios de cabo elétrico ficassem espalhados em todo lugar. Isso aqui foi um dos supercomputadores que eram mais conhecidos, o IBM 7030, que era um supercomputador e era um dos mais conhecidos. Isso aí era um mini computador. Sim, o supercomputador valia uns 13 milhões de dólares. E esse mini aí era milhões e milhões de dólares. Era um caro que só. Volta aí. Esse daqui era, do ponto de vista financeiro, ele era mais importante, era mais atrativo. Gente, só uma correção. Eu falei byte, mas era bit aqui nas Tem algumas referências que a terceira geração está de 64 a 70. Só tem outras referências que é de 60 a 80. Aí eu não sei qual é. Eu sei que surgiu na terceira geração, começou na década de 60, com a introdução dos circuitos integrados. O Barrows B200 foi um dos primeiros computadores da terceira geração, mas o principal foi o IBM 36090, que foi lançado em 67. Os conceitos que surgiram na terceira geração foram memória virtual, programação e sistemas operacionais complexos. Em 65 surgiu o primeiro movimento
dessa década de 60 na terceira geração. Esse é o modelo o principal. Ele foi super vendido. No começo da terceira geração, só existiam 5.000 computadores e depois desse aí, passaram a ter 10.000. A quarta geração ela é conhecida pelo advento dos microprocessadores e dos computadores pessoais e é datada das referências de 1970 até os dias atuais. E aconteceu também a redução drástica do tamanho dos computadores, como vocês podem ver, né? Aqui, pequenininho, para diferença dos outros. E nesta época, a partir de 1970, os softwares e os sistemas se tornaram tão importantes quanto a máquina física propriamente dita. Esse aí é um bonitão. Eu vou. Altair, né? Altair, escrito Altair, qual é assim? 8.800. Ele foi lançado em 1975 e esse aí revolucionou os computadores daquela época. Porque ele era retangular, quadrado, tamanho de uma mesa mais ou menos, né? Não era tão grande como isso. E ele já usava o processador da Intel. Esse bonito aí já usava o processador da Intel na época. Agora apareceu. Quem que é o ele? Um desses dois aí. Melhor do que um PC. Lançamento 2014. O famoso Steve Jobs, né? Já falei. Ele, fundador da Apple, ele se interessou pela máquina anterior, né? Pelo Altair. E ele criou uma linguagem de programação chamada Altair Basic. E essas fotografias aí, a primeira, eu anotei, mas eu não lembro qual a referência, a segunda é o Apple II, certo? Bem moderno. Então é o Apple. É difícil saber, Esse Apple II foi lançado em 1979. Passou de lá. Foi, eu. A Microsoft e os processadores Intel. Assim, antes de ser criada a Microsoft, no momento da criação, né, teve fala assim, mais popular, teve muito, né? Steve Jobs trabalhou com Bill Gates, né? Trabalhou, só que tiveram um desentendimento, um copiou as coisas do outro, vamos dizer assim. Foi bem assim. Não, segundo os relatos, né? Segundo as nossas fontes, que tem assim, né? Mas pode ter sido outros motivos aí que não foram divulgados, né? A Microsoft foi criada e ela, com os processadores Intel, se tornaram líderes de mercado. Em meados de 80, começou o boom da Intel, né? Essa é a foto do processador Intel 8086. À direita, o Intel Pentium 1. Aí tem já alguns mais modernos, que é o Intel Core 2 Duo, e o i7, que é um dos mais modernos na atualidade, dos processadores. E quando a Microsoft lança, junto com os processadores, seus vários sistemas operacionais. Que temos aí até o Windows 8, tem mais algum que eu não estou sabendo? Não, o Windows 8. Assim, a criação do computador foi uma grande revolução, pois existe uma infinidade de tarefas que você pode executar hoje com ele. Em alguns sites que a gente buscou algumas referências, pegou algumas fotos, tem até alguns que falam computação de bolso ou computadores de bolso, que são aqueles smartphones e os iPhones que tem por aí. Porque tem um sistema operacional no aparelho celular e você pode fazer infinidade de tarefas. Além dos seus editores, você pode editar foto, ver sua conta bancária, fazer infinidade de coisas que com o computador você também poderia fazer. Para o jornalista,
e edição. A gente não quis falar de internet, porque temos o segundo grupo, né? Pegou esse tema e não podia misturar. Para a educação, uma ferramenta indispensável. E agora foi criada recentemente, né, de alguns anos para cá, a modalidade de educação à distância. Não, assim, só que o que hoje, a ferramenta do computador, Hoje é mais rápido. Aprenda a sentar raiva. Isso aqui é curso universitário também. Isso aqui é brasileiro. Acho que é curso universitário também. Mandela ele formou o que faz. só que assim, com a internet e o computador, esse processo da EAD se diminuiu. Nos últimos 3 anos tem um boom aí de universidade que tem modalidade à distância, institutos federais também que já têm cursos nessa modalidade. Então, para quem faz a modalidade EAD, sem ter computador e sem ter internet, não consegue fazer. Não existe. Porque hoje em dia, quantas pessoas estão fazendo curso Sem por internet você não faz correspondência? Que eu conheço. Porque a outra modalidade deixa de existir. Deixa de existir. E falar que Quase não tem. Quase. De falar que o computador é importante para essas áreas que ele tem hoje. Medicina, farmácia, Jornalismo. tudo, né? Jornalismo. Principalmente o falou. E assim, eu acho que é um privilégio para a gente que vive hoje ter toda a comunidade que a gente tem hoje. Sempre pensar que toda aquela evolução que a gente mostrou foi para criar um computador que tinha o tamanho de um andar de um pé. E hoje a gente poder ter um computador na palma da mão. Então é um verdadeiro privilégio. Por isso que o mundo está pegando. As referências, a gente usou alguns sites e esses 4 livros também. Todos da biblioteca. Tem o que é informática, esse daqui que fala todos os meios didáticos, aí o capítulo é sobre o computador. Esse daqui, que é mais a parte de matemática e física, mas ele conta um pouco da história. Ele conta um pouco da história e esse também. Pega muito mais a parte dos cálculos, as partes de cada computador. Quais são Desse aqui. Não, desse que está na sua. Desse aí que eu não conheço. Só para acrescentar que os outros, todos deixam qualquer pesquisador louco, porque as datas são totalmente desencontradas. E por isso, assim, já falando, justificando algumas questões das datas que a equipe encontrou de diferente e já informando que essas próprias bibliografias fornecem essas datas diferentes, né? Então, assim, algumas correçõezinhas, e para quem for fazer a resenha, observar também essa questão, que há um conflito de informações, mas de acordo com a própria bibliografia existente. Assim como também há um desencontro de informações também com relação até à própria história do computador. Por exemplo, alguns autores colocam todos aqueles sistemas iniciais do antes de Cristo, até a questão da Segunda Guerra Mundial. Alguns chamam, colocam todo o desenvolvimento daqueles mecanismos, daqueles aparelhos de cálculos, como fazendo parte da história do computador. Alguns colocam dessa forma. Outros colocam... Até porque inicialmente o computador era para só fazer cálculo, né? Depois foi criando os programas e tudo. Aí outros dizem que aquele advento daqueles mecanismos não devem ser tomados como fazem parte da história do computador. Eram mecanismos de cálculos que, quando o computador surge, quando o computador se configura como o projeto de computador, que é o projeto Colossus, aí eles se apropriam, né, daquele primeiro sistema de cálculos, né? E aí sim vão beber na fonte daquelas outras invenções para desenvolver o sistema. Então, assim, há alguns autores que dizem que toda a história do desenvolvimento daqueles aparelhos faz parte da história do computador, e outros dizem que não, que aquilo são aparelhos de cálculo e que a história do computador começa com a Segunda Guerra Mundial e principalmente com o projeto Colossus. Mas aí fica para essa questão que não é a questão erro da equipe, mas assim é uma questão de confronto de fontes, certo? E como as fontes colocam isso. Próxima equipe. Tá, né? Quem rouba.